O próximo episódio que eu vou falar é o quinto episódio, o quinto e o sexto episódio, porque até o momento que eu estou fazendo esse vídeo só saiu até o sexto episódio. E o quinto episódio já começa o Team Mission, que eles são separados em grupos e vai batalhar um contra o outro. A partir do quinto episódio pra frente vai ter mais coisas pra falar, porque é quando começa a ficar mais detalhado, começa a ter algumas discussões, começa a ter alguns conflitos entre os participantes e também tem algumas polêmicas que aconteceram que eu não vou trazer nesse, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo separado só com essas polêmicas que aconteceram com participantes do Show Me the Money. Que teve gente que foi tirada do programa e foi uma pessoa que eu queria muito que tivesse continuado, mas infelizmente aconteceu algumas situações. E dá pra eu trazer e também comentar mais sobre esse spin-off que tá tendo, explicar como que tá sendo as batalhas, falar quem que eu acho que deveria ter passado, quem que eu acho que deveria ter sido eliminado. Dá pra gente fazer isso também. Aí é só vocês comentarem aqui embaixo que eu faço esse vídeo. No quinto episódio foram selecionados 10 líderes para formar times. E os líderes que foram selecionados foi o Jonghyuk, o Double Down, Tio Chicano, Flickbang, Millie, Oxnova, Traby, Raf Sandal, Zenny Dezilla e o Haon. Os líderes eles iam escolhendo quais rappers eles queriam em seus grupos. A batalha seria 4 versus 4. Os produtores disponibilizaram batidas, os beats, né? Porém, eles também podiam alterar algumas coisas ali se eles quisessem. Eles deram essa liberdade pra eles. E a primeira batalha foi o Jonghyuk contra o time do Double Down. E eles batalharam em cima do beat do Zico, que é No You Can't. O Jonghyuk, ele escolheu o Neo Nico, que ele é um rapper japonês. Ele é um rapper muito bom, eu gostei muito, assim, dele. Inicialmente, eles tiveram problemas de comunicação, porque ele não entendia muito bem o que os meninos falavam e os meninos também não entendiam muito bem o que ele falava. Então, eles demoraram um pouquinho pra se adaptarem ali, mas eles conseguiram achar um jeito que foi favorável pra todos, que todos se sentiram confortável, que agradou todo mundo do grupo. Já o time do Double Down, eles tiveram um problema porque o Double Down o coreano dele não é tão bom e ele tava se sentindo estressado porque ele não sabia nem por onde começar. Nessa que ele também estava errando muito a letra dele, ele não sabia o que fazer, o Marv, que ele também participou do Rap Public, ele assumiu o controle. Ele assumiu o papel de líder e começou a auxiliar o Double Down, porque se ele não fizesse isso, eles não sairiam do lugar, eles não saberiam o que fazer e a apresentação deles não ia sair. E ele acabou decidindo a formação de cada um, decidiu onde cada um ia ficar em cima do palco, quem ia primeiro, ele ajudou nos ensaios. Ele foi muito importante para aquele time. E sinceramente, para mim, quem deveria passar para outra fase era o Marv e o Modo, porque o Modo também foi muito bem. Eles foram os melhores do time deles. Mas como o time deles perdeu pro time do Jonghyuk, os produtores acabaram escolhendo o Double Down e o Marv para seguir pro próximo round. O time da Tio Chicano foi uma completa bagunça. Era nítido que ela não tinha experiência nenhuma com liderança ali. E o único rapper que ela escolheu pro time dela foi o Fuck at the Bottle, porque depois disso quem escolheu os próximos rappers foi ele. Eles estavam batalhando contra o time do Flickbang, e a Tio ficou observando como o time do Flickbang trabalhava, como eles ensaiavam, e o Flickbang, ele é uma pessoa, ele é um rapper que, querendo ou não, ele tem um pouquinho de experiência ali, por mais que ele esteja sendo mais conhecido agora, né, recebendo mais atenção agora, ele tem um pouco de experiência e ele trabalha também, assim, em equipe, vamos dizer. Ele faz bastante apresentações com Traby, com Polo da Red. Ele tem aquela interação com o crew dele, né? Com o time dele ali. E ele conseguia ouvir as sugestões dos outros e eles iam encaixando, ia fazendo a coisa acontecer ali, e eles iam formando e a apresentação deles ficou boa. O hook deles, que pra quem não sabe, hook é aquela primeira introdução, que é o verso, vamos dizer que curto, que fica na cabeça das pessoas, tal, sabe? Como se fosse o refrão. O hook deles ficou muito bom. Foi
uma apresentação assim que marcou bastante, e a tia observando eles ensaiarem e vendo que o que eles estavam fazendo estava ficando muito bom, ela começou a insistir no grupo dela que ela também queria um hook, ela também queria fazer um hook marcante. E o Fog at the Bottom, ele não estava focando muito nisso, porque quem estava fazendo o papel de líder era ele. E ele não queria, ele simplesmente não queria, ele não queria escutar o que ela estava falando. E ela foi insistindo, até que ela ganhou o time dela na insistência. Deu pra perceber que eles pensaram, se você não vai desistir disso, então vamos fazer alguma coisa aqui rapidinho e vamos jogar lá pra você ficar tranquila. E foi o que eles fizeram. Só que o hook deles ficou uma bagunça, a apresentação deles ficou uma bagunça. A Tio foi a que mais esqueceu os versos dela, ela esqueceu muito os versos dela. O Vice-Verse também esqueceu os versos dele, porém ele é um rapper assim que sustenta, que por mais que ele esqueceu, ele continuou mantendo ali, e teve algumas partes dele que foram boas. O dela você não conseguia aproveitar nada porque ela acabou esquecendo tudo. E o Fog at the Bottom, o Fog, ele foi perfeito, assim, ele se apresentou muito bem, o Willa também. E por causa disso, de 2 integrantes terem esquecido a letra, eles perderam a batalha. E os produtores acabaram escolhendo o Fog e a Tio pra seguir pro próximo round. Mas eu confesso que pra mim, o Vice-Verse ou o Willa que deveria ter seguido pra próxima fase com o Fog, porque o Fog realmente ele foi bom, não tem como negar, mas a Tio esqueceu tanto a letra dela que se for avaliar conforme os produtores estavam avaliando de quem, né, se você esqueceu, você é eliminado, o Vice-Verse ou o Willa, eles tiveram assim mais aproveitamento, deu pra aproveitar mais a apresentação deles. O time da Millie se apresentou muito bem, não tem muito o que falar, eles se encaixaram muito bem, eles realmente pareciam um time. Já o time do Oxinova, eles tiveram um problema, porque o Royal, ele usou uma estratégia que eu achei até interessante, assim, eu não vou julgar ele, porque se você for pensar, eles estão em uma competição que no final só uma pessoa vai ganhar, e o Royal, ele canta também, né? Então é uma coisa mais melódica. Quem conhece o Royal sabe como que é. E a estratégia dele foi abaixar o tom. Ele abaixou o tom do beat, pediu pra abaixar o tom do beat. E nesse caso, ele conseguia se apresentar com aquele tom do beat. E os outros não. Nisso acabou prejudicando o JB e o Youngblood, que os dois foram eliminados, porque eles desafinaram muito na apresentação, eles não estavam conseguindo fazer. O Oxinova, ele ainda conseguiu ir dando um jeito dele ali, ele foi encaixando, e mesmo com tom baixo, ele conseguiu se sair bem, ele conseguiu fazer uma apresentação boa, e o Royal, a apresentação dele foi sem esforço, porque ele tava no beat que ele já estava acostumado. Ele tava no tom do beat que ele já estava acostumado. E assim, na estratégia dele, ele obviamente pensou, eu vou tentar eliminar 2, porque 2 eram eliminados, né? Eu vou eliminar 2 que tem muito potencial e que mais pra frente podem me eliminar. Eu tenho certeza que ele pensou isso. E foi o que aconteceu, 2 foram eliminados, que foi o JB e o Youngblood. Baby, don't worry. Shot a 5-star lifestyle. 우리 party, let me get it right. 아무도 없는 거리는 원한 잔소리 있는 손은 너의 명품 허리. 힙합에 넘는 연습은 단둘이 우린 즐겨 party. 자신은 머리들 박식은 거리 우리 love is like 사이사니. Pra mim, se o time do Trey B não tivesse se atrapalhado um pouco, ficaria muito difícil para os produtores escolherem, mas eles acabaram se atrapalhando ali. Eles estavam batalhando contra o time do Raf Sandal, e o time do Raf Sandal tinha o Jeffrey Wright, o Osa e o Ian. Ficou perfeito eles juntos, e sem dúvida foi uma das melhores apresentações desse round. Eu gostei muito da apresentação deles, e foram eles que ganharam essa batalha, e os 4 passaram para a próxima fase.
O time do Raon batalhou contra o time do Zen Dezilla. O time do Zen Dezilla era uma galera mais OG, uma galera mais da antiga, que é o Zen Dezilla, o No-san, o Chabun e o Flowsick. 4 muito bons. E no time do Raon era uma galera mais atual. O Woojun, ele acabou esquecendo a letra de novo, só que ele mandou muito bem no freestyle. O menino é muito bom no freestyle, ele é muito bom no freestyle, mas os produtores pensaram, peraí, se ele já no round anterior ele esqueceu a letra, mandou um freestyle, nesse ele esqueceu de novo, mandou no freestyle, ele não consegue decorar as letras dele. E eles acabaram contando isso e o time do Raon perdeu e ele foi um dos eliminados. Por não ter decorado, não ter dado muita atenção ali. E, assim, eu particularmente achei sacanagem. Porque no freestyle você tem que pensar rápido, você tem que ver se aquilo que você tá falando faz sentido, né? Você tem que ver se tá encaixando no beat. Você tem que fazer tudo muito rápido ali. Então, eu acredito que ele seria muito bom na Diss Battle, que sempre tem no Show Me the Money, né, a Diss Battle. Eu acredito que ele seria muito bom, porque realmente a letra do freestyle dele, né, o freestyle dele fazia sentido o que ele tava falando. 또 프리스타일 하네? 프리스타일 하는 거야? 근데 왜 이렇게 잘해? 여기서 그리고 너희 반대항전하는 것 마냥 난 그냥 해. 이제 김하온 형 나올 차례요. Já no 6º episódio começou a missão em dueto. O programa não mostrou muito como foi o processo de escolha, o que eu não gostei. Na verdade, eles nem mostraram todas as apresentações que tiveram. Por exemplo, a apresentação do Chabun. Eu não vi com quem que ele se apresentou, não vi quem que escolheu ele, não vi quem que ele escolheu. Só sei que ele foi para a próxima fase e não mostrou nada. Ele só tá existindo lá. A única apresentação dele que mostrou foi no round anterior. E só isso que a gente viu do Chabun. E eu nem sabia que ele tava ali. Eu fui descobrir que ele tava ali depois, né? E dessa missão, 28 rappers passaram para a próxima fase. E basicamente, como funcionava essa missão? Um rapper era chamado. Quem queria fazer uma collab com ele, subia no palco. Aí dessas pessoas que subiram no palco, ele escolhia uma que ele queria fazer a collab. Que ele queria fazer aquela missão junto. Porém, se um falhasse, o outro também era eliminado. Como eles eram uma dupla, os dois eram eliminados. Se os produtores gostassem da apresentação, eles apertavam um botão e a pessoa ganhava um pass. 3 pass dos produtores, eles já iam para a próxima fase. O programa não mostrou todas as apresentações, mas a única apresentação que mostrou que falharam, que foram eliminados, foi o Young Kyle, que eu achei muita sacanagem porque eu gosto muito dele, e a Casey. Eu até entendi porque parecia que eles não tinham muita sintonia ali, que eles não estavam se encaixando, mas eu fiquei muito triste que o Young Kyle não passou, porque ele é um rapper que tem potencial, ele tinha potencial de ir longe. E lembra que eu falei do spin-off do Show Me the Money? Então, no 5º episódio foram revelados para os participantes que estava acontecendo esse spin-off. E desse spin-off, apenas 3 rappers sobreviveram. 3 rappers voltaram pro programa. No final do episódio 6, eles mostraram num telão para todos os 28 participantes e também os produtores como que aconteceu a batalha, meio que um resumo. E eles revelaram ali na hora os 3 rappers que passaram. Mas lá no Yaksha World, conforme os rappers foram batalhando, sobraram apenas 4, que foi o Vice-Verse, foi o Now Young, o Mason Home e o Foreign. E como só voltariam 3, foi feito uma cipher, os 4 iam rimar no mesmo beat e no final os jurados escolhiam os 3 melhores. E no final os jurados convidados escolheram para voltar pro programa o Mason Home e o Now Young. E o programa finalizou esse episódio apresentando eles para os outros rappers. 혈투 끝에 생존한 최후의 3인입니다. 축하드립니다. O 7º episódio ainda não saiu, mas pelo trailer já dá pra ver que vai ser a seleção
dos produtores, que eles vão escolher quais producers eles querem fazer parte e os producers vão escolher quais rappers eles querem. Mas quando sair, eu trago o 7º e o 8º episódio pra vocês, fazendo o resumo. Vou tentar fazer um resumo ainda mais detalhado, porque é agora que, como está diminuindo os rappers, eles vão dando mais atenção pra cada um, vai ter mais tempo de tela pra cada um. Mas comenta também aqui embaixo se tem alguma coisa a mais que você queira saber, se tem algum tipo de vídeo que você queira ver pra gente trazer aqui no canal. E também acompanha a gente no nosso TikTok, no nosso Instagram e também na nossa Twitch, porque em breve eu vou estar fazendo lives mais voltadas pro K-hip hop e também pra outros tipos de reality e outras coisas assim. E também fazer react de videoclipe dos MVs junto com vocês, porque tem algumas coisas que eu tô querendo trazer já faz um tempo. Então já vai acompanhando a gente lá, já vai seguindo a gente lá pra não perder nada.